Boa Tá noite, bom? meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse primeiro dia. Também estou muito feliz, Michel. Bem, vamos começar então. Boa noite, meu nome é Juliana, eu sou pediatra e sou uma das idealizadoras do Ped Learning. Estou muito feliz de começar o nosso curso com essa primeira aula de manejo da asma no consultório pediátrico, com o Dr. Fábio Pereira Muchão. O Dr. Fábio ele é pediatra e pneumologista infantil, ele é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, e ele é médico colaborador da Unidade de Pneumologia Infantil do Instituto da Criança. Queria lembrar e pedir a todos a gentileza de deixar o microfone fechado para não atrapalhar a aula. As dúvidas podem ser enviadas no chat e no final da aula elas vão ser respondidas pelo Dr. Fábio. Podemos começar, Dr. Fábio. Boa noite, Juliana. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês a respeito do manejo da asma, que é um assunto bastante importante. Então, é uma honra poder falar com todos vocês. Se houver qualquer problema aí com som, qualquer intercorrência, podem me chamar sem problemas. Bom, vamos lá. Essa é a definição de asma do GINA. Ela foi recentemente, o GINA foi recentemente atualizado e essa definição foi mantida, né? E acho que dessa definição, o que é muito importante é não esquecermos que a asma é uma doença caracterizada por uma inflamação crônica, né? Mesmo que os sintomas ocorram de forma variável, e isso também está na definição, né, que a obstrução ao fluxo aéreo e a limitação ocorre de forma variável, a inflamação é crônica. E a gente tem que entender isso e explicar bem para os pacientes essa questão, porque essa cronicidade é um dos principais motivos pelos quais a asma pode levar a prejuízos importantes em termos de função pulmonar a longo prazo. E falando em função pulmonar, eu sinto muito ter que dar uma notícia triste, mas a verdade é que todos nós, adultos, estamos perdendo função pulmonar. Isso é um processo inexorável, né? A função pulmonar de todos nós, ela vai caindo após os 30 anos, de pouco em pouco, ano após ano. E muito embora essa queda seja discreta, é fundamental que a gente parta de um patamar de função pulmonar normal para que essa pequena queda não nos cause problemas, não seja relevante. Em todos os congressos de pneumologia infantil, um dos assuntos mais abordados é isso, a prevenção da perda, prevenir a perda de função pulmonar na infância para que isso não tenha um impacto grande no futuro. Principalmente quando essas crianças atingirem a terceira idade, isso pode ter realmente um impacto importante. Como exemplo disso, eu trouxe os dados dessa corte, né? Eles agruparam os indivíduos em padrões de perda de função pulmonar. E vejam que os principais padrões de perda, que eles classificaram como função pulmonar persistentemente baixa e função pulmonar com declínio acelerado, um dos fatores que estava associado com esses dois padrões é justamente a asma na infância. Então, é nítido que a asma na infância tem um impacto no futuro. Outros fatores, como pneumonias ou um derrame pleural prévio, também podem ter impacto na função pulmonar, mas a gente não pode esquecer que a asma tem esse caráter crônico. Então, é importante conscientizar as famílias que a nossa batalha não é só melhorar sintomas e melhorar a qualidade de vida, mas também evitar a perda de função pulmonar, preservar a função pulmonar. O diagnóstico da asma, isso também é algo que é bastante, logo na primeira consulta, geralmente, quando eu converso com os pais, eu já explico que o diagnóstico da asma, ele é clínico.
E não é estranho não é incomum que os pais estranhem que logo na primeira consulta você avalie o paciente e já afirme, seu filho ou sua filha tem asma. Porque muitas vezes as famílias têm a expectativa de que para se fazer um diagnóstico é necessário algum exame, alguma investigação muito avançada, e na verdade não, né? Na verdade, apenas com os dados de histórico e de exame físico, que na maioria das vezes é normal, né, é possível chegar ao diagnóstico de asma. E, como a gente vai ver adiante, os exames complementares, exames de imagem, eles, na verdade, servem muito mais como auxiliares para caracterizar melhor o quadro do paciente e, eventualmente, procurar comorbidades, não propriamente para o diagnóstico de asma. Os principais sintomas associados à asma são sibilância, respiração curta, opressão torácica, tosse, isso todos vocês já sabem bem, né? E claro que esses sintomas eles são muito comuns na asma, mas eles não são exclusivos da asma. Na infância, inúmeros outros quadros, infecções respiratórias de repetição podem causar sintomas muito semelhantes. Mas algumas características favorecem o diagnóstico de asma, principalmente se esses sintomas ocorrem vários deles, né? Não ocorre só tosse, não ocorre só opressão torácica, geralmente ocorre também sibilância, também respiração curta. Se esses sintomas têm uma predominância noturna e no início da manhã, isso é uma característica da asma, né? Geralmente o asmático tosse mais à noite e tosse mais no início da manhã. Se há uma variabilidade no tempo e intensidade, isso também é uma característica importante, e atentar também aos desencadeantes. Geralmente, os sintomas de asma, há múltiplos desencadeantes, exercício físico, exposição a alérgeno, mudanças de tempo, poluição ambiental, risadas, né? Risadas, o mecanismo é meio semelhante ao de um exercício físico, o paciente pode ter sintomas desencadeados por risada ou choro prolongado. E duas questões aí, né, ambientais que são importantes, a gente está vivendo um momento aí com muitas queimadas, certamente pacientes que vivem próximos a essas regiões, se tem asma, ao serem expostos a essa poluição de material particulado decorrente de queimadas, certamente vão ter mais sintomas. E sem dúvida nenhuma, e a pandemia, ela acabou nos mostrando isso de uma forma muito evidente, os vírus, né? Os vírus são os principais vilões, são os principais desencadeantes de asma, e na infância, nessa pandemia, aconteceu algo curioso, que devido ao isolamento, e acho que as crianças, não estarem indo à escola, são as que realmente ficaram mais isoladas em relação na população geral, elas trocaram um pouco os vírus de março para cá, e certamente todos notaram que os poucos asmáticos exacerbaram nesse período, né? Então isso é mais um fator que mostra para nós como os vírus têm um papel importante como desencadeantes na asma, de crises de asma e também de sintomas, né? Muito bem. Agora, se os sintomas eles ocorrem de forma isolada, né? Por exemplo, só tosse, sem nenhum outro sintoma respiratório, se o paciente tem uma supuração crônica, um paciente que tem uma produção importante de secreção, se a respiração curta, que a gente diz, é associada a sinais sistêmicos como tontura, sensação de pré-síncope, dor torácica, ou se isso são sinais de alerta, tá? E levantam a hipótese de que não se trata de asma. E aqui eu trouxe esse dado de dispneia induzida por exercício com respiração ruidosa, porque isso é comum acontecer em pacientes com disfunção de corda vocal. E frequentemente esses pacientes acabam sendo confundidos como asmáticos, né? Então, se a dispneia é induzida por exercício, mas tem aquele estridor, aquela respiração ruidosa associada, também é importante levantar um sinal de alerta. Muito bem, eu falei que os exames, eu falei no início que o diagnóstico da asma é clínico. Sim, é clínico, é baseado no histórico e no exame físico. E eu falei também que os exames, na maioria das vezes, eles servem muito mais para caracterizar melhor
que tipo de paciente asmático nós estamos lidando e para procurar ou diagnosticar comorbidades, mas existe, os exames de função pulmonar, eles ajudam bastante no diagnóstico de asma. Eles não fazem obrigatoriamente o diagnóstico, porque não só a asma induz alterações de função pulmonar, e também a maioria dos asmáticos tem função pulmonar normal, mas a espirometria é importante. É importante porque uma espirometria indicando uma obstrução ao fluxo aéreo. E isso a gente vê, né? Claro, ninguém precisa saber de cor como laudar a espirometria, e isso geralmente vem no laudo, né? Se é um distúrbio obstrutivo, se a espirometria sugere algum outro tipo de distúrbio, tá? Mas como que se caracteriza a obstrução na espirometria? Um VF1 normalmente baixo, o VF1 é o volume que a gente expira no primeiro segundo, quando a gente faz aquela manobra de expiração forçada na espirometria. Esse VF1 também pode estar normal em obstrução, mas embora ele esteja normal, possa estar normal, geralmente a relação entre o VF1, que é esse volume expiratório forçado no primeiro segundo, e sobre a CVF, que é a capacidade vital forçada, todo o ar que você soltou na manobra, se o VF1 for normal, mas essa relação for baixa, aí você está diante de uma obstrução mesmo com o VF1 normal, né? Outra coisa que a gente procura é a variabilidade. Se o indivíduo, por exemplo, tem uma obstrução ou tem uma prova normal, aplica-se o broncodilatador. Aí se observa se a resposta ao broncodilatador é significativa. Muitos pacientes na infância têm um distúrbio obstrutivo que na hora que você faz o broncodilatador, eles apresentam uma melhora significativa e até normalizam a função pulmonar. O que é um indicativo de que essa obstrução não é fixa, né? Ou seja, temos função pulmonar para preservar. Outra possibilidade é o paciente ter uma função pulmonar normal na comparação com a população geral, ele faz lá as manobras, na hora que se calcula na comparação com os preditos, ele tem uma função pulmonar normal. Só que aí a hora que você faz o broncodilatador, esse paciente melhora muito. O que isso significa? Que ele, na verdade, em relação a ele mesmo, ele está obstruído. Na comparação com a população geral, a função pulmonar é normal, mas quando ele recebe o broncodilatador, ele tem uma melhora significativa, ou seja, esse paciente tem uma obstrução. Tá? Então, isso também é um dado importante. E além da espirometria, pode-se medir a variabilidade da obstrução ao fluxo aéreo, por exemplo, com medidas repetidas de peak flow, tá? Não é tão simples, não é todo mundo que tem aparelho de peak flow disponível. O peak flow ele é muito, né, ele é muito dependente do esforço do paciente, mais até do que o VF1, mas é também uma ferramenta que pode ser utilizada para medir a variabilidade do fluxo aéreo. E existem outras formas também de função pulmonar, né? Por exemplo, você pode fazer função pulmonar com exercício, aqueles pacientes que têm nitidamente sintomas induzidos por exercício e poucos sintomas em outras situações, a função pulmonar com exercício ajuda bastante no diagnóstico. Geralmente, os pacientes conseguem fazer a manobra de espirometria a partir dos 6, 7 anos de idade. É importante que eles tenham pelo menos 1,10 m de altura, por causa dos valores de predito que são usados, né? Mas não é um exame tão fácil assim. Não é nada do outro mundo, mas como para você fazer a manobra é necessário fazer uma expiração forçada, que parte desde da sua capacidade pulmonar total até o seu volume residual, algumas crianças têm um pouco de dificuldade de realizar. Algumas crianças e alguns adultos também. Alguns avisos importantes. Como eu disse, né? Não só o VF1, como a função pulmonar pode ser normal, mas melhorar significativamente após broncodilatador. Isso é importante para quem atua na prática clínica, quando solicitar uma espirometria, não esquecer de colocar pré e pós-broncodilatador.
porque senão, por aquelas questões burocráticas, se você faz um pedido de só espirometria ou só prova de função pulmonar, vai se fazer só as curvas pré-broncodilatador. E sua avaliação pode ficar incompleta. Se o paciente tiver uma obstrução, você não vai saber se ele responde ou não a broncodilatador, e se ele tiver uma prova de função normal, você não vai saber se ele se encaixa naquela situação do indivíduo que está obstruído em relação a ele mesmo. E uma coisa importante, tá? Não responder a broncodilatador na função pulmonar não significa que o paciente não deve usar broncodilatador quando está em crise, tá? Isso é uma coisa importante. Tanto a não resposta ao broncodilatador na função pulmonar de maneira nenhuma contraindica o uso do broncodilatador na crise. E também não contraindica o uso do broncodilatador de longa duração na terapêutica de manutenção, tá? Isso é um conceito importante. Geralmente, quanto maior a variabilidade ao fluxo aéreo em pacientes com sintomas respiratórios, maior a probabilidade de asma, aquilo que a gente falou, né? Uma das características da doença é justamente essa variação, essa variabilidade da obstrução ao fluxo aéreo. E não esquecer, né? Lembra que eu falei? A maioria dos pacientes com asma tem função pulmonar normal. Não só isso é verdade, como é verdade também que muitos pacientes com asma grave podem ter função pulmonar normal, tá? Inclusive, pacientes que morrem por asma podem ter função pulmonar normal. Então, claro, a gente espera que e a gente deseja e busca uma função pulmonar normal, mas só esse dado isoladamente, ele não garante que o paciente não esteja sob risco. A gente vai ver que isso, mais adiante, isso também tem algumas outras implicações. Continuando no diagnóstico, né? A maioria dos pacientes asmáticos é atópico, né? A maioria dos pacientes com asma tem asma alérgica, mas não são todos, tá? Nem todo asmático é atópico. Então, você solicitar testes cutâneos para alérgenos inalatórios ou outros alérgenos, ou alguma medida de IgE específica no sangue, isso não é obrigatório, tá? Você pode solicitar isso eventualmente quando você quer caracterizar melhor se o seu paciente é atópico ou não, pode, né? Mas isso não serve para fazer o diagnóstico de asma. Pode auxiliar em alguns momentos, como eu disse, a entender melhor que tipo de paciente que você está lidando, em algumas terapêuticas também, né? Não é padrão na asma, mas, por exemplo, para rinite se usa muito imunoterapia. E alguns pacientes asmáticos, em situações específicas, também podem utilizar imunoterapia. Então, ter esses testes pode ser útil, mas de maneira nenhuma é obrigatório que se solicitem, tá? E alguns exames que são solicitados com frequência na prática clínica, todos nós já solicitamos, mas não obrigatoriamente são necessários. Por exemplo, raio-x de tórax. Se o quadro clínico é clássico de asma, se não tem nenhum indicativo de qualquer outra complicação, você não obrigatoriamente precisa pedir. Imunoglobulinas também, não necessariamente, se não há nenhum também fator que indique que o paciente possa ter uma imunodeficiência, não é necessário pedir. PPD, que é o teste tuberculínico, também não é necessário pedir de rotina, apenas se houver aí um histórico de contato com TB ou uma suspeita de TB, tá? Então, o que é importante na investigação laboratorial? Direcionar, principalmente se você desconfia de algum diagnóstico diferencial, de alguma comorbidade, ou se por algum motivo você precisa muito caracterizar se o seu paciente é ou não é atópico, então, nessas situações. Ou seja, o que a gente conclui é que a gente pede muito poucos exames para asmáticos, né? Basicamente a espirometria nos pacientes maiores e o restante vai ser direcionado com as características ou possíveis comorbidades do paciente. Bom, e aí o diagnóstico diferencial, como os sintomas eles são muito inespecíficos, né? E é por isso que a gente fala que para você pensar em asma, você precisa ter vários deles, não só um ou outro. E existe uma ampla gama de possíveis diagnósticos diferenciais, né?
Síndrome da tosse crônica de via aérea superior, né? É aquilo que acabou agora, sumiu com a pandemia, né? Os pacientes, as crianças que viviam tossindo porque iam na escola e pegavam infecções virais de repetição, não estão mais tossindo, né? Então, isso é um diagnóstico diferencial importante, tá? Principalmente para escolares que pegam infecções virais de vias aéreas superiores frequentemente, isso pode confundir sim o meio-campo, tá? Então, é um dos diagnósticos diferenciais. A fibrose cística, hoje em dia, né, desde 2010, a gente tem a triagem neonatal com a medida do IRT. Então, a perda de diagnósticos diminuiu muito, né? E os diagnósticos tardios também diminuíram muito. Mas a gente não pode esquecer que, muito embora a triagem neonatal para fibrose cística tenha uma sensibilidade bastante alta, alguns pacientes escapam. E conforme a gente vai aprendendo cada vez mais sobre a fibrose cística, vão aparecendo cada vez mais mutações que causam quadros clínicos mais leves. Então, a gente não pode pensar no fibrocístico só como aquele paciente com esteatorreia, desnutrição, supuração crônica, internações recorrentes. Então, temos que estar com o radar sempre ligado para a possibilidade de fibrose cística. Muito embora, repito, a triagem neonatal tenha nos ajudado muito nisso. Discinesia ciliar, que antigamente era chamada de síndrome dos cílios imóveis, é uma doença causada, como o próprio nome diz, por inúmeros defeitos da ultraestrutura ou do funcionamento dos cílios. Geralmente são pacientes com supuração crônica, né? Pneumonias de repetição, sinusopatia de repetição, otite média com efusão. É comum a associação com citos inversos, que é a síndrome de Kartagener. É um diagnóstico meio difícil de se fazer. Ou ele é feito através de biópsia com microscopia eletrônica e análise do funcionamento ciliar, que é feito basicamente em nível experimental, ou ele é feito através da análise de mutações. Mais recentemente, existem painéis de análise de mutações direcionados para a discinesia ciliar que você pode solicitar para fazer o diagnóstico. Mas também eles não são baratos, são caros, né? Então, a minha dica é a seguinte: alguns sinais de alerta para a discinesia, né? Pacientes com discinesia geralmente têm um histórico de desconforto respiratório precoce, mesmo tendo nascido a termo. Isso é uma confusão no nosso meio, porque a gente tem uma alta incidência de cesáreas, e cesárea também é uma coisa que leva a desconforto respiratório precoce, né? Citos inversos, aí sim, levantam, se houver destrocardia, aí levantam 5 bandeiras vermelhas de que pode ser discinesia. E existe, a referência está aí embaixo, esse score, né, PICADAR, é um score bem interessante, que ele é bastante sensível para se excluir a possibilidade de discinesia ciliar, se você, né, em casos que não sejam tão exuberantes e que você não quer solicitar exames extremamente caros e que vão onerar a família. Tuberculose em nosso meio sempre vai ser uma preocupação, tá? A gente tem que ficar atento. Eu disse que a gente não precisa pedir PPD para todo mundo, é verdade, não precisa. Mas a gente tem que ficar sempre atento com o histórico. Não esquecer que TB em criança, geralmente, a criança geralmente pega de algum adulto, né? A criança dificilmente ou quase nunca alcança o índice de TB no domicílio, né? Então, observar bem os contatos. Criança é complicado porque sempre vai ter creche, escolinha, algum cuidador, mas TB em nosso meio sempre é um diagnóstico diferencial. Displasia broncopulmonar é um pouco mais fácil pelo histórico neonatal, que já vai nos dar um indicativo. Cardiopatia, isso também é algo que os sintomas da cardiopatia, claro, não vão ser tão semelhantes ao da asma, mas cardiopata pode ter tosse crônica, pode ter dispneia com exercício. Aí o exame físico e uma anamnese bem tirada ajudam bastante. Corpo estranho sempre é algo para se ficar atento, porque o clássico da gente pensar em corpo estranho seria, bebezinho de 1 ano pegou uma pecinha pequenininha, pegou um amendoim, pegou uma pipoca, começou a tossir, 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 e dali em diante começou a ter sibilância persistente. Nem sempre esse episódio clássico do engasgo vai estar presente, né?
Mas aí a gente não pode esquecer que no caso de aspiração de corpo estranho, os sintomas podem ser um pouco mais perenes. No caso, o raio-x de tórax pode dar uma pista se houver hiperinsuflação de um dos lados ou a telectasia mantida, né? Então ficar bem atento a isso. Bronquiectasias, eu falei da discinesia ciliar e da fibrose cística. Bronquiectasias, se você está tratando de um asmático ou está avaliando um paciente asmático que ele tem bronquiectasias, aí você precisa procurar algum diagnóstico. Porque a asma, por si só, é muito, muito, muito difícil que cause bronquiectasias. Esse paciente deve ter alguma outra coisa. Ou fibrose cística, ou discinesia ciliar, ou algum defeito, eu vou falar bonito agora, algum erro renato de imunidade, né? Então, isso tem que se ficar bastante atento, tá? A deficiência de alfa-1, ela raramente causa sintomas pulmonares na infância, tá? Geralmente, costuma causar sintomas pulmonares mais adiante, mais tardiamente, mas não é impossível. Eu já vi casos de crianças com sintomas pulmonares por deficiência de alfa-1 e não esquecer que geralmente esses pacientes têm algum sintoma hepático associado. Uma coisa que já, não só com relação à asma, mas com relação à pediatria, funciona em ondas, né? O refluxo gastroesofágico, ele já teve, digamos assim, a refluxomania. Houve épocas em que se tratava muito o refluxo. Hoje, a tendência, não só vocês todos são pediatras, sabem que hoje em dia a gente trata muito menos refluxo do que a gente tratava anteriormente, né? Não é mentira também com relação à asma, tá? É uma comorbidade comum? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não atribuir todos os sintomas ao refluxo. Nas crianças maiores fica um pouco mais fácil de caracterizar os sintomas. A tosse noturna piora após ingestão de líquidos, alimentos que normalmente relaxam o esfíncter esofagiano inferior, ok, aí você deve pensar nessa possibilidade. Mas toma cuidado para também não hipervalorizar. Já citei a possibilidade de disfunção de corda vocal, tá? E eu falei da síndrome da tosse crônica de viária superior e da IVA de repetição, mas eu esqueci de mencionar que a síndrome da tosse crônica de viária superior não é só associada a IVAs de repetição. Ela pode ser associada também com hipertrofia de adenoides, né, ou alguma outra sinusopatia crônica, tá? E doença parenquimatosa pulmonar, geralmente, que são as doenças intersticiais, elas têm um comportamento um pouco diferente. As doenças intersticiais, geralmente, elas têm um quadro clínico mais insidioso, o paciente evolui com uma dispneia progressiva, geralmente é o paciente que tem crepitações finas à ausculta pulmonar, baixa tolerância a exercício, tá? São raras, né, as doenças intersticiais, elas são mais raras na infância do que na idade adulta, mas é uma possibilidade. Tosse induzida por IECA, acho que quem cuida de pacientes nefropatas ou cardiopatas precisa ficar atento a isso. E existe uma coisa, eu já peguei alguns pacientes com isso no consultório, que é essa tosse de hábito, ou entre aspas, psicogênica, né? Não é incomum, tá? Geralmente essa tosse, o nome atual nem se recomenda mais que se chame de psicogênica, tá? Mas geralmente é uma tosse meio não é monótona a palavra certa, ela tem sempre o mesmo padrão, é isso que eu quero dizer. E tem uma característica meio bizarra, meio diferente, é uma tosse esquisita, né? Uma tosse meio bizarra, meio, como eu disse, monótona, que parece que o paciente está meio forçando, não estou dizendo que os pacientes tossem voluntariamente. E uma característica fundamental, e isso ajuda muito, claro, quando você está pensando num diagnóstico desse, você precisa excluir causas, entre aspas, orgânicas. Mas uma característica importante é que esse tipo de tosse desaparece no sono. Não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes. Então, o indivíduo
dorme e para de tossir. E geralmente, né, é o contrário. Quaisquer distúrbios respiratórios, asma, sibilância recorrente no lactente, paciente que está com IVA, geralmente tosse mais à noite, né? E nesse tipo de situação, geralmente o paciente para de tossir quando dorme, ou quando está muito entretido com uma brincadeira ou com uma tarefa também, esse tipo de tosse começa a desaparecer. Bem, e as crianças pequenas? Eu falei agora há pouco, eu mencionei sibilância recorrente, né? Em crianças menores de 5 anos, não é tão fácil assim fazer o diagnóstico de asma, né? Porque, como vocês sabem, como pediatras, a maioria das crianças que têm sibilância recorrente quando lactentes não tem asma, né? A maioria melhora por volta dos 2, 3 anos de idade. Mas alguns têm. Uma asma pode ser a asma pode começar precocemente na vida. Então, essas são algumas características que podem te ajudar a entender se a probabilidade de asma nesse pré-escolar é maior ou menor, né? São características associadas à frequência, né? Então, o paciente, quanto mais tosse, e quanto mais tem sibilância, quanto mais tem a alteração de respiração, maior a probabilidade de ser asma. Outra coisa, se não ocorre só nas IVAs, ocorre em outros momentos também aumenta a probabilidade de ter asma. Outra coisa, se há histórico histórico familiar de asma, né? Mãe, pai, irmão com asma ou atopia, e histórico pessoal também de atopia. O paciente tem coriza fora dos resfriados, tem dermatite atópica, tem sensibilização alérgica a alimentos. Então, são fatores que podem te ajudar mais a pensar no diagnóstico de asma. Antes da aula, eu estava até conversando com a Viviane, que é a nossa colega, que é pneumologista também, que também vai participar do curso, e a gente, né, contando que a nossa experiência como pneumologista, que na verdade, no pré-escolar, muitas vezes, o rótulo não é o mais importante. Muitas vezes a família tem uma ansiedade grande de ter o nome do diagnóstico. É asma, não é asma. E eu frequentemente explico que talvez, que eu não consigo dizer naquele momento se aquele pré-escolar tem ou não tem asma. Pode ser que aquele pré-escolar se comporte como um sibilante recorrente que demorou um pouco mais para sair desse quadro. Só que, mais importante que o rótulo, é como manejar isso. Porque mesmo que você não tenha certeza absoluta que o nome exato daquela doença é asma, se o paciente tem exacerbado com frequência, toda hora está usando broncodilatador de curta duração, paciente interna, toda hora toma corticoide oral, esse paciente acaba, pelo menos naquele momento da vida, sendo tratado de forma muito semelhante a um asmático. Por quê? Porque mesmo que ele não seja um asmático verdadeiro, essa hiperreatividade brônquica, essas exacerbações frequentes, elas podem levar a alterações futuras de função pulmonar. E mais, você muitas vezes entrando com um corticoide inalatório para esse paciente, você poupa de usar corticoide oral com frequência, que esse sim é o grande medo. Múltiplos cursos de corticoide oral, mesmo que sejam curtos, se eles se repetem frequentemente, eles têm consequências a longo prazo, consequências metabólicas importantes. Então, muitas vezes, o importante é como manejar, e não o rótulo que você vai dar para aquele paciente. E, como eu digo, às vezes o diagnóstico é retrospectivo. Depois de alguns anos, você acompanhando o paciente, 3 anos e meio, não parou de chiar, nunca mais teve crise? Ok, não era asma. Mas a gente tratou naquela época, a gente ajudou a preservar a função pulmonar. E existem, né, como eu falei, além desse grupo de sintomas que podem, de sinais e sintomas que podem te ajudar melhor no diagnóstico, existem algumas ferramentas e scores que também podem tentar predizer melhor a possibilidade de um pré-escolar ou de um lactente até ter asma. E como eu falei no começo, né, o clássico da gente pensar no asmático é o atópico, né? O indivíduo tem asma, rinite, dermatite atópica, mas nem todo asmático é atópico, né? São a maioria, né? E geralmente a asma alérgica começa na infância, tem todas aquelas características, né? É, é, histórico pessoal e familiar de outras doenças alérgicas, eosinofilia sérica no escarro, e geralmente são pacientes que respondem bem a corticoide inalatório.
né? A gente vai ver, inclusive, que não responderam a corticoide inalatório é um sinal de alerta para você começar a pensar, será que meu paciente realmente tem asma? Mas existem alguns asmáticos que não são alérgicos, né? Pacientes que possuem um padrão mais neutrofílico ou pulse granulocítico no escarro, que não respondem também a corticoide inalatório. Em adultos existe a asma de início tardio, existe o fenótipo de asma com limitação persistente ao fluxo aéreo. O que é isso? Aquele paciente com doença de longa duração, geralmente não tratada adequadamente e que possui remodelamento de vias aéreas, que é tudo que a gente quer evitar, né? É o que eu falei no começo. O tratamento da asma, ele não visa só melhorar a qualidade de vida, ele visa também preservar a função pulmonar, que a conta da perda de função pulmonar vai chegar lá na frente na vida da criança. E não esquecer da asma associada à obesidade, né? A obesidade é muito prevalente, e a obesidade é um problema porque ela funciona como, entre aspas, parte da causa e também consequência da asma. O que eu estou querendo dizer? Geralmente, asmáticos acabam limitando a atividade física naturalmente. Como tem dificuldade para correr, brincar, subir escada e tudo mais, eles vão se limitando. Geralmente, quanto menor a atividade física, a tendência de ganho de peso é maior. E o tecido adiposo, ele produz moléculas pró-inflamatórias. Então, é um círculo vicioso. O indivíduo asmático se limita, ganha peso, o tecido adiposo produz moléculas pró-inflamatórias, piora o controle da asma, piorando o controle da asma, ele tende a se limitar ainda mais, e isso fica um círculo vicioso que dificulta muito o controle da asma. Nem sempre, tá? Esses fenótipos têm uma forte correlação com processos patológicos, tá? Por exemplo, a eosinofilia no escarro. Mesmo nos asmáticos atópicos, é comum variar. Você colher escarro, como esses pacientes têm muitas infecções de vias aéreas superiores, quando você colhe escarro deles, muitas vezes esse escarro é neutrofílico. Então, nem sempre o fenótipo tem uma associação patológica, tá? Tem uma correlação obrigatória patológica. Mas é importante colher essas informações a respeito do paciente naqueles casos que não vão bem, que você pode pensar num tratamento mais avançado, mais direcionado de acordo com o fenótipo. Exceções, tá? São poucos casos que você precisa buscar características do fenótipo para orientar um tratamento mais avançado, mas isso acontece. Bem, eu trouxe aqui essa foto do MASP, né? E aqui o controle da asma sendo sustentado por esses pilares que são controle de sintomas e controle de riscos futuros, né? Então, no controle da asma não é só sintomas que a gente procura também avaliar a possibilidade de riscos futuros, de exacerbações no futuro e de perda de função pulmonar. Bem, como que a gente maneja o controle dos sintomas? Existem ferramentas como o Asthma Control Test, existem alguns questionários que você pode usar para avaliar se o paciente está com controle de sintomas ou não. Ok? São possibilidades bastante interessantes, inclusive em estudos científicos ajudam muito, mas para o dia a dia, para a prática pediátrica, para o pediatra que está no consultório, essas 4 perguntas, né, que ajudam a avaliar o nível de controle da asma que o GINA sugere, elas já são suficientes. É fácil fazer isso, né? São só 4 perguntas. Se o paciente tem sintomas ao longo do dia mais do que 2 vezes por semana, se tem sintomas noturnos, se acorda pela asma, quanto precisou de medicação de alívio, né? E se tem limitação de atividade física por asma. Com essas 4 perguntas, você já consegue avaliar o nível de controle da asma do seu paciente. Então, é algo prático, rápido, que a gente até decora, porque são só 4 perguntas e que nos ajudam muito nesse controle. E além, como eu expliquei, né, lembrando lá da fotinho do museu, né, então o que está sustentando o controle da asma? Controle de sintomas, mais avaliar risco futuro, né?
Avaliar risco futuro, então, primeiro, avaliar fatores de risco para futuras exacerbações. Porque, e a gente vai relembrar isso mais adiante, o paciente às vezes não tem sintoma, ele tá com sintomas bem controlados, mas ele tem alguns indicativos de que ele pode ter uma exacerbação. E outra coisa, por que é importante fazer aquelas 4 perguntas? Certamente, se você fizer 2 tipos de avaliação, você chega para o seu paciente e só pergunta assim, e aí, você está bem da asma? Eles vão responder sim ou não. E aí você, ou fazer as 4 perguntas. Se você só fizer a pergunta, a sua asma está ok, está bem? Você vai superestimar o controle da asma. Você vai achar que a maioria dos seus pacientes está uma maravilha, muito bem, obrigado, super bem controlados. Ao passo que se você fizer as 4 perguntas, você vai conseguir detectar um número muito maior de pacientes que estão ou parcialmente ou não controlados. E além disso, existem os fatores de risco para futuras exacerbações. Um dos fatores, por exemplo, é o uso exagerado de salbutamol. Porque se o paciente está, ou outra medicação de alívio, né? Porque se o paciente está usando demais medicação de alívio, é porque alguma coisa não está legal. Ele não está sentindo tantos sintomas, porque ele vai lá, usa a medicação de alívio e os sintomas melhoram, e ele fica com uma falsa sensação de controle. Mas não está controlado. Outra coisa, uso inadequado da medicação de manutenção, que é muito comum. E aí, dentro disso, né, da adesão, né, a adesão inclui a vontade do paciente usar ou não e o quanto ele usa, mas também como ele usa. Então, a técnica inalatória incorreta é uma causa frequente de falha do tratamento nos asmáticos. E a má adesão por si só, né? Não é fácil usar a medicação diariamente, né, todo dia e por tempo prolongado. Então, a adesão é um problema que a gente tem que aprender a lidar no dia a dia. Outros fatores de risco para exacerbações futuras, comorbidades, já falamos disso, a obesidade importantíssima, o refluxo que eu falei que já foi mais ou menos valorizado, mas tem que ficar no alerta. Alergia alimentar também não é tão comum os pacientes terem sintomas respiratórios por alergia alimentar, mas pode ser um agravante. Rinocinusite crônica, aliás, isso é importante. Como eu disse no começo, né? A maioria dos asmáticos na infância é atópico, e muitos têm rinite. E existe a questão da teoria da via aérea única, né? Se a rinite não está controlada, isso atrapalha o controle da asma. Então, tratar a rinite, controlar a rinite é fundamental também, não só para melhorar a qualidade de vida, porque a rinite atrapalha pra caramba, mas também para melhorar o controle da asma. Gestação, desculpa, gestação não é uma comorbidade, tá? Foi uma falha aqui. Gestação é um processo que pode atrapalhar o controle da asma, mas não é uma comorbidade. Exposições ambientais, tá? Exposição a tabaco, não preciso nem dizer, né? Alérgenos ambientais, acabei de falar a questão aqui das queimadas, né? Quem vive nessas regiões deve estar sofrendo bastante. Uma coisa que acontece muito em áreas rurais no Brasil não só em áreas rurais, mas predominantemente, é o uso de fogão a lenha. Aquela fumaça do fogão a lenha também é prejudicial, né? Problemas socioeconômicos, isso interfere, claro, na adesão, interfere na quanto o paciente vai conseguir ter acesso à medicação, a um espaçador, a consultas médicas, isso atrapalha muito. Função pulmonar muito alterada, tá? Um VF1 abaixo de 60%, com alta variabilidade ABD também é um fator de risco importante. E a eosinofilia, né? Claro, muitos asmáticos têm eosinofilia, mas em alguns pacientes com asma alérgica, principalmente que não estão usando corticoide inalatório, desculpa, a questão do corticoide inalatório se refere ao feno, mas a eosinofilia e o óxido nítrico elevado, fração expirada de óxido nítrico elevado em pacientes asmáticos adultos que não usam corticoide inalatório, tá? Porque o corticoide inalatório interfere na medida do óxido nítrico, também é um fator de risco. Óxido nítrico isolado não dá para fazer de rotina, tá? É muito difícil. São poucos locais que fazem. Não é difícil de fazer, mas é que não
não é tão fácil de conseguir, não, é mais em nível experimental mesmo. E dois fatores importantes, né, que são independentes, considerados fatores de risco independentes para exacerbações futuras, são já ter sido entubado ou estar em UTI por asma, tá? Isso é importante. E uma ou mais exacerbações graves no último ano. E exacerbação grave, a gente na nossa cabeça, né, principalmente quem já cuidou de muitos pacientes graves, a gente pensa que exacerbação grave é aquela que o paciente fica entubado. Não, estou falando de exacerbação que o paciente vai para o pronto-socorro, fica lá um tempão, recebe múltiplas doses de beta-2, recebe corticoide oral, isso já é uma exacerbação grave, tá? Então ficar atento com isso. Esses fatores de risco, eles têm que ser avaliados periodicamente, tá? E a função pulmonar também deve ser reavaliada periodicamente. Geralmente a gente pede uma função pulmonar no início do tratamento, refaz uma medida depois de 3 meses, até para tentar ver a resposta do paciente ao tratamento, e depois, geralmente semestralmente, se o paciente está estável anualmente, mas é importante monitorar a função pulmonar ao longo do tempo. E alguns fatores de risco para o desfecho que a gente mais quer evitar, que é a obstrução fixa, né, o paciente remodelado, então são prematuridade, baixo peso ao nascer, hipersecreção de muco, exposição a tabaco, tá? Função pulmonar ruim no início, função pulmonar perfil muito baixo no início do tratamento, não uso de corticoide inalatório, claro, né? Não adesão ao tratamento, não uso do corticoide inalatório é um fator importantíssimo para a obstrução fixa. E não esquecer dos fatores de risco para os efeitos colaterais, né? De medicações. Então, uso frequente de corticoide oral, existe um abuso de corticoide oral na nossa população. Os pais muitas vezes usam por conta própria prednisolona como se fosse um xarope para tosse. Não é. É um corticoide sistêmico. Isso, assim como a conta da perda de função pulmonar para um asmático que não é tratado chega no futuro, a conta do abuso do corticoide sistêmico também vai chegar no futuro. Déficit de crescimento, osteoporose, ganho de peso, tá? Então, muito cuidado com múltiplos usos mesmo cursos curtos de corticoide oral repetidos, eles são danosos. E não esquecer também que o corticoide inalatório é seguro, a gente vai falar muito do tratamento e do quanto é importante usar corticoide inalatório, mas cuidado, usar na dose correta, porque doses elevadas podem levar a efeitos colaterais. Já houve casos, alguns colegas que estão assistindo essa aula já tiveram a oportunidade de ver pacientes que tiveram até choque por insuficiência adrenal induzida por uso de doses elevadas de corticoide inalatório. E não esquecer que existem efeitos colaterais locais, tá? E aí, lavar a boca é fundamental, tá? Usa corticoide inalatório, tem que lavar a boca. E paciente que usa corticoide inalatório com máscara tem que lavar o rosto também, né? A boquinha ali em volta dos lábios, onde o corticoide acaba chegando, é claro. A orofaringe é o principal, mas tem que lavar o rostinho também. E entre os fatores de risco para desfechos desfavoráveis estão as comorbidades também, né? Falei já da obesidade, como ela funciona como um complicador para asma e também como parte da fisiopatologia da asma. Da rinite, eu falei agora há pouco da teoria da via aérea única e como é importante controlar bem a rinite, e os pacientes com eczema, assim como a rinite, atrapalha a qualidade de vida, né? Piora a qualidade do sono, e o paciente com eczema não controlado, ele pode usar também muito corticoide tópico, né? E isso também acaba somando com o corticoide inalatório, eventualmente que ele já use, com ciclos de corticoide oral, então são fatores de risco aí também para desfechos desfavoráveis. E sempre, 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 né, como eu falei, a gente tem que ficar de olho na técnica inalatória, porque uma técnica inalatória incorreta não só pode levar a uma piora do sucesso do tratamento, porque
não usa direito a medicação não chega no território pulmonar, mas também porque um corticoide inalatório, principalmente mal usado, ele vai se depositar na orofaringe, como nessa foto, que o menino está recebendo o spray direto na boca sem espaçador, a medicação vai toda se depositar ali na orofaringe, vai ser absorvida, vai chegar muito pouco no território pulmonar e praticamente só vai gerar efeitos colaterais e não vai gerar efeito terapêutico. E falando da técnica inalatória e como é importante ter uma técnica inalatória correta, quais são os dispositivos que a gente tem, né? Bom, nebulizadores convencionais, que são os mais os dispositivos inalatórios mais popularizados, eles são muito pouco usados no tratamento de manutenção da asma, tá? Então, fica ali no cantinho para fazer inalação com soro. A gente tem os inaladores dosimetrados, que são essa sigla MDI de inalador pressurizado dosimetrado, que são talvez os dispositivos mais usados, né? Eles são muito úteis, porque eles são práticos, têm múltiplas doses, são eficazes e podem ser utilizados em qualquer idade. Os pacientes pequenos, os lactentes e até 4 anos de idade, como que se utiliza o inalador dosimetrado? Com espaçador e máscara. Então, é aquela técnica. Agita o dispositivo, acopla no espaçador, na face, dispara, conta de 6 a 10 respirações completas e, se precisar de mais um jato, agita de novo o espaçador e repete o procedimento. Quando os pacientes atingem 4, 5 anos, eles podem já não usar mais a máscara, eles já podem pôr a boca na peça bucal do espaçador. Não é incomum quando acontece essa mudança, né? O paciente chegou na consulta, fez 4 anos, você ensina para a mãe, olha, agora ele pode usar com a boca no bocal do espaçador. Aí chega na próxima consulta, ele está usando a boca no spray. E eu já vi algumas vezes essa confusão. Então, mostrar para a mãe onde que a criança tem que pôr a boca, que é no bocal do espaçador. Uma criança de 4, 5 anos, ela pode usar o spray com a boca no bocal, mas ela ainda não consegue fazer aquela técnica de inspiração lenta e profunda. Então, o que ela faz? Respira de 6 a 10 vezes, como fazia com a máscara. Só que a medicação já chega de uma forma mais direcionada por usar a peça bucal. Já os maiorzinhos, 6, 7 anos, geralmente em torno de 7 anos, conseguem fazer a melhor técnica, o padrão ouro, que é agitar o spray, pôr a boca no bocal do espaçador, disparar, fazer uma inspiração lenta e profunda e segurar o peito cheio por 10 segundos. Isso é o padrão. E outro dispositivo que também, assim, em bula, você vai ver que pode ser usado a partir de 5 anos, 4 anos. Mas, de verdade, dispositivo de pó seco, geralmente em torno de 7, 8 anos, os pacientes conseguem utilizar bem. Porque o dispositivo de pó seco, diferentemente do dispositivo do spray, você não precisa fazer uma inspiração lenta e profunda. Você faz uma inspiração rápida e profunda. Porque é na hora que você puxa o ar com toda a força que a medicação é desagregada lá da cápsula onde ela está contida e vem para os pulmões. Então, esses dispositivos de pó têm essa particularidade. A respiração tem que ser rápida e profunda. E às vezes uma criança de 6, 5 anos não consegue fazer, tá? Mas nos mais velhos eles são dispositivos bastante interessantes. E os dispositivos de névoa suave, a gente só tem uma medicação no Brasil que usa esse dispositivo, que é o tiotrópio, né? Linérgico de longa duração, que ele é disponível nesse dispositivo, o nome do dispositivo é Respimate. Ele é semelhante ao inalador dosimetrado, só que ele tem um funcionamento um pouquinho mais complexo e ele pode ser usado acoplado ao espaçador, tá? Não tem problema nenhum. Então o modo de usar acaba sendo bastante semelhante ao de um inalador dosimetrado. Muito bem. Acho que teve alguma coisa de configuração que o círculozinho aqui ficou um pouquinho
alterado. Não, tudo bem, não tem problema. Esse círculo aqui, que tem as flechinhas, ele é o ciclo de controle da asma, né? Então isso é um ciclo contínuo. Então a gente avalia o paciente, faz o eventual ajuste necessário e revê a resposta. Então é um ciclo contínuo, avaliar, ajustar o tratamento pode ser aumentar o tratamento, andar um passo para cima ou um passo para baixo, tá? E sempre que a gente faz qualquer ajuste, a gente revê a resposta do paciente. E o que é importante? Antes de tomar qualquer decisão do tipo, o tratamento não está funcionando, avaliei, o paciente não está bem, então eu preciso mudar o tratamento, preciso aumentar o passo. Calma, vamos avaliar também técnica inalatória, e avaliar a técnica inalatória não é perguntar, é ver o paciente usando. Porque perguntando, várias falhas passam batido. Quando você vê o paciente fazendo na sua frente, você consegue realmente avaliar se ele está usando corretamente. Então, técnica inalatória é fundamental. Adesão, isso funciona para qualquer doença crônica, não é diferente para asma, tá? E lembrar que os pacientes com asma, dentro do controle deles, eles usam algumas ferramentas como, eu vou mostrar isso um pouco mais adiante, um plano por escrito para exacerbações, para avaliar sinais de falta de controle da asma, tá? Então o paciente, ele tem que ser reavaliado, ele é visto no primeiro momento, ele vai voltar geralmente trimestralmente, pelo menos, ou se você fez alguma mudança grande, o seu paciente não está controlado, você precisa revê-lo mais precocemente e a todo momento essas questões de adesão, de técnica inalatória, de como o paciente está lidando com o tratamento, se não há nenhuma comorbidade, né? Isso tudo precisa ser visto. Então, nesse ciclo, né, você vai observar sintomas, né, observar possíveis sinais de efeitos colaterais de medicações, a satisfação do paciente e dos pais, isso é importante, né? Qualquer medicação crônica, qualquer tratamento, o paciente precisa lidar bem com isso. Se ele detesta fazer a medicação, a chance da adesão cair é enorme, né? Avaliar periodicamente função pulmonar e com frequência, a gente tem que sempre estar além das comorbidades, que eu já falei inúmeras vezes aqui na aula, a gente não pode esquecer que o diagnóstico de asma não é digamos, uma sentença definitiva. Ele tem que estar sempre sob questionamento. Então, aquilo que eu falei, o paciente começa a usar corticoide inalatório, ele não melhora. Além de eu pensar em técnica inalatória, adesão, comorbidade, eu tenho que pensar, será que é asma mesmo que o meu paciente tem? Será que eu não preciso investigar nenhuma outra coisa? Tá? E não esquecer também das estratégias não farmacológicas do tratamento da asma. Tratar a asma não é só dar remédio. Tratar a asma é também fazer atividade física, evitar a exposição a tabaco e, na medida do possível, poluição atmosférica, tratar comorbidades. Então, tudo isso faz parte desse manejo que é bastante complexo. Não é só, oi, tá usando a medicação, não tá? Não, vamos avaliar todos os aspectos do paciente. Bom, só para dizer aqui, a gente vai ver adiante que existem passos, né? Eu falei que sempre que você reavalia um paciente, você vai determinar se esse paciente precisa subir um passo no tratamento ou se ele precisa, ou se ele está apto a descer um passo no tratamento, né? Então, a gente vai ver quais são esses passos mais adiante, né? E geralmente, um paciente que fica bem controlado no passo 1 ou 2, ele tem uma asma leve, os que precisam de um passo 3, uma asma moderada, e os demais aí sim, que precisam de tratamento avançado, a gente classifica como asmáticos graves. E é o que eu falei, né? Em cada reavaliação, você vai vendo se o paciente está com a asma controlada ou não, para você avaliar se você precisa, com todas as ressalvas que eu já após avaliar todas as outras possibilidades, se você vai aumentar o passo de tratamento, ou se o paciente está bem
e controlado se você vai fazer uma redução, tá? Aqui eu falei, né, do plano por escrito, né, plano de ação por escrito para asma. Isso é uma coisa que o Gina fala bastante disso. Talvez seja algo que a gente deva adicionar mais à nossa prática clínica, né, porque ajuda bastante no controle da asma. Isso aqui é um exemplo de plano de ação escrito para controle da asma, tá? Do Gina. E entre as intervenções não farmacológicas que eu citei, tem a questão do tabaco, não é tão simples. Às vezes existe tabaco domiciliar, às vezes na casa do paciente ninguém fuma, mas um cuidador, fuma, a casa da avó, alguém fuma, então sempre isso a gente tem que ficar atento. A higiene ambiental, claro, é importante. Evitar agentes ocupacionais, né? Isso mais para adultos, né? Mas às vezes, sei lá, a criança, o pai é funileiro, tem uma funilaria na garagem de casa, e isso daí pode, a tinta e outros produtos químicos podem funcionar como fatores de piora da asma, né? Manter o peso ideal é importante, já foi falado mais de uma vez, por que a obesidade e como ela piora o controle da asma. Claro, evitar medicações que pioram a asma, por exemplo, anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório e asma não combinam, né? Então a gente tem que evitar essa exposição. E aqui eu só queria deixar um recado importante, tá? Que leite não aumenta muco e tosse, tá? Isso é uma lenda urbana. Leite não é um causador de aumento de muco e secreção, tá? Eu sei que isso é de conhecimento geral, mas é importante falar isso para os pais, né? Não tem problema, não precisa tirar o leite da criança. É muito raro que uma alergia à proteína do leite se manifeste só como sintomas respiratórios, né? Os alergistas sempre dizem isso. Então, é muito, muito, muito raro que um asmático tenha problemas por quem ingeriu leite, e se tiver, ele vai ter outros sintomas sugestivos de alergia à proteína do leite de vaca, não vai ter só sintomas respiratórios isolados. Bom, antes de passar aqui, eu vou agora falar, a gente vai começar a falar de tratamento, e eu já quero deixar aqui o que foi uma grande mudança que ocorreu em 2019, de todas as atualizações do GINA, que é uma espécie de diretriz global para o manejo da asma, essa talvez tenha sido a mudança mais importante. Né? A partir de 2019, passou-se a não mais se recomendar o uso de broncodilatador isoladamente em adolescentes e adultos com asma. Tá? Mesmo em crianças de 6 a 11 anos também, não se recomenda mais o uso isolado de broncodilatador de curta duração para o tratamento da asma, mesmo aqueles pacientes com asma leve que estão naquele passo 1, que tem sintomas intermitentes. Tá? Isso é uma mudança bastante importante que todos precisam estar cientes. E qual é a fundamentação disso, né? Vocês lembram que eu falei que que às vezes o paciente tem uma ilusão de controle da asma, né? Porque às vezes ele até faz uso do broncodilatador com frequência, né? E ele acha que está controlado, porque como ele usa o broncodilatador de curta duração com frequência e melhora, ele tem uma ilusão de controle. E mais, até 1/3 dos adultos com asma aguda, e 16% dos pacientes com asma fatal e quase 15 a 20% dos que morrem por asma tiveram poucos sintomas nos últimos 3 meses. Então, nem sempre a asma dá todos esses sinais. Então, tratar esses pacientes isoladamente, só com broncodilatador de curta duração, não se está tratando o cerne da doença, que é a inflamação. Né? Na verdade, essa questão do uso isolado do beta-2 agonista de curta duração vem de um conceito antigo de que a asma seria uma doença de broncoconstrição, e não é. A asma é uma doença inflamatória. Né? E como eu falei, né, alguns pacientes são muito confiantes no uso do
do beta-2 de curta. Por quê? Porque ele dá um alívio rápido, né, tem baixo custo, os pacientes pensam, quando eu vou no pronto-socorro, é isso que eles me dão, então, esse que é o remédio bom para asma, né? Mas não, né? Broncodilatadores de curta duração não controlam a asma, eles são para alívio de sintomas, tá? Não estou dizendo que o broncodilatador em si faz mal, ou que o broncodilatador é uma droga prejudicial, não é isso. É que ele deve ser usado de maneira correta. Ele não deve ser usado como medicação de manutenção. Até porque o uso, né, o uso abusivo do broncodilatador de curta duração leva a uma diminuição, a um downregulation dos receptores beta-2 nas vias aéreas. Pode levar a uma diminuição da broncoproteção que eles causam e piorar a resposta ao próprio broncodilatador, tá? E geralmente, né, o alto uso o uso de muitos frascos de beta-2 de curta é associado com risco de exacerbação e mortalidade por asma. Repito, não é porque o broncodilatador faz mal e matou o paciente, não é isso. É que esse é um marcador de pior controle da doença. Se o paciente está usando vários frascos de beta-2, é porque ele não está controlado. Agora eu vou passar para outra parte, que tem alguns slides. Eu vou pedir desculpa que esses slides estão em inglês e com uma formatação diferente, mas é porque esses slides são slides do Gina. São slides que eles podem ser usados, o Gina disponibiliza para uso acadêmico, mas não pode fazer nenhuma mudança. Né? Não se pode mudar nada, nem cor do fundo do slide pode se mudar. Então me desculpem que eles estão em inglês e com essa formatação diferente, mas faz parte, é uma exigência do Gina, mas são slides muito bons e que vão ajudar a gente a entender melhor aí os próximos aspectos que a gente vai discutir do tratamento da asma. Muito bem, então eu falei aqui que existem passos do tratamento da asma, né? Então, vai desde lá do passo 1 até o passo 5, que são aqueles pacientes com asma de difícil controle, asma grave. Muito bem. Durante muito tempo, esse passo 1 do tratamento da asma era o uso Alguém quer dizer alguma coisa que eu estou ouvindo? Desculpa a interrupção. Acho que os slides não apareceram. Não? Eu tenho que compartilhar. Peraí, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Compartilhando. Será que compartilhar essa guia? Deixa eu ver se vai dar certo. Apareceu? Sim. Tá. É que eu não mudei o compartilhamento. Tá ótimo, obrigada. Bom, eu estava dizendo então que eu vou mostrar esses slides que são do Gina, então aqui é a apresentação desses slides. E aqui, então vamos lá, são os passos de tratamento da asma, né? Muito bem, durante muitos e muitos anos, esse passo 1 aqui do tratamento foi justamente o uso episódico de beta-2 de curta. Salbutamol quando tem sintomas. Isso foi a principal mudança, não é mais, tá? Então aqui nesse quadrinho que se refere a adolescentes e adultos, a gente vai usar como opção de alívio para o passo 1 a combinação de formoterol com budesonida. Desculpa, com corticoide inalatório. Então, o que é o formoterol? Essa é a opção preferencial, tá? Formoterol é um beta-2 de longa duração, mas que tem um início de ação rápido. Como ele tem um início de ação rápido, ele pode ser usado para alívio de sintomas também. Então, para adolescentes e adultos, essa é o passo 1, aquele paciente que tem sintomas intermitentes, essa é a primeira escolha. Um corticoide inalatório associado ao formoterol. Como opção, você poderia usar um beta-2 de curta, como por exemplo o salbutamol, mas quando usar o beta-2 de curta, usar também um corticoide inalatório. Qual que é o problema disso? É que você teria que usar 2 dispositivos, né? Então, é mais prático você usar uma medicação que já tenha dentro de cada jato o beta-2 de longa e o corticoide. É mais prático, você não precisa usar 2 dispositivos. E uma coisa que, então é isso, mudança importante, não se recomenda mais beta-2 de curta isoladamente. Primeira opção, usar a combinação de formoterol com algum corticoide. O que a gente mais tem no mercado disponível é a combinação de
formoterol com budesonida. E antigamente, o Gina, nesse passo 1, ele dizia que você poderia usar alternativamente uma dose baixa de corticoide inalatório de forma contínua. Caiu por terra, também não tem mais essa recomendação. Aí, à medida que você vai subindo os passos, né, vai aumentando o que você usa de medicação. Para o passo 2, você pode usar essa mesma combinação do passo 1, que é a combinação conforme a necessidade, usar a budesonida com formoterol só quando o paciente tem sintomas, ou você já pode usar aí o corticoide inalatório em dose baixa contínua, tá? E aí, à medida que você vai subindo os passos, aí você já começa a ter o uso contínuo no passo 3 de uma dose baixa de corticoide inalatório, mas com um broncodilatador de longa duração de forma contínua, tá? E você tem aqui outras alternativas, né? Por exemplo, usar um corticoide inalatório em dose média, ou usar um inibidor do receptor de leucotrieno. No passo 4, as doses de corticoide inalatório já começam a ficar mais altas. Dificilmente aqui nesse passo você vai conseguir usar só corticoide inalatório, porque você teria que usar uma dose muito alta. Nesse aqui, geralmente os pacientes vão estar usando algum broncodilatador de longa duração. E para os pacientes mais graves existem inúmeras outras opções. Associar o tiotrópio, como eu falei, eu mencionei que o tiotrópio ele é disponível hoje para o tratamento da asma, ou fazer tratamentos com imunobiológicos, né? Bom, o que eu quero deixar bem claro? Essa mudança do passo 1 e do passo 2, tá? Essa possibilidade de se usar a combinação do beta-2 de longa com o corticoide conforme a necessidade, né? Em inglês, as needed, você vai usar só se o paciente tiver sintomas. E nos outros passos as mudanças não foram tão grandes. E se o paciente usa a combinação de budesonida com formoterol de manutenção diariamente, se ele está aqui no passo 3 ou no passo 4, ele usa lá só budesonida com formoterol de manhã e de noite. A medicação de alívio de preferência é a própria combinação. Então você só aumenta a frequência, né, quando ele entrar em crise. Não faria sentido. Se você recomenda usar no passo 1 ou 2 conforme a necessidade, nesses pacientes que já usam diariamente, basta aumentar a frequência do uso. Veja, não estou dizendo que broncodilatadores de curta duração estão proscritos, tá? Não estão. Pacientes que usam um corticoide inalatório diariamente, por exemplo, usam fluticasona todo dia. Eles vão usar na crise o salbutamol, ok, sem problema nenhum. Ou um paciente que usa um outro tipo de combinação, isso é uma coisa importante. Se ele usa a combinação de fluticasona com salmeterol, também é um corticoide inalatório com um broncodilatador de longa duração. Mas qual que é a diferença do salmeterol para o formoterol? O salmeterol não tem esse início de ação rápido. Então, ele não pode ser usado como alívio. Então, esse paciente que usa fluticasona com salmeterol de manhã e de noite, ele vai ter que usar o beta-2 de curta ou salbutamol nas crises. E aqui lembrando que existe uma tendência no tratamento da asma de cada vez menos se usar corticoide inalatório em dose alta, tá? Vejam que mesmo para adolescentes e adultos, os corticoides inalatórios em dose alta foram parar aqui no passo 5, né? Antigamente eles já estavam aqui no passo 4. Então, a tendência cada vez maior é da gente usar mais e mais doses menores de corticoide inalatório. Aqui, o Gina só está reforçando aquilo que eu falei, tá? Que se o paciente usa formoterol de manhã e de noite, se ele tiver crise, ele vai usar formoterol de alívio também. É isso. Aqui, para crianças de 6 a 11 anos, é muito parecido, tá? Os passos são muito semelhantes, mas tem algumas diferenças. Vejam, olha aqui no passo 1, né? Ele fala para você, ele não fala da combinação, ele fala para você usar um SABA, um corticoide. SABA é broncodilatador de curta duração, por exemplo, salbutamol. Mas ele fala para você usar junto um corticoide inalatório. Por exemplo, meu filho tem
6 anos e meio, entrou em crise. O que eu vou fazer? 2 jatos de fluticasona de 12 em 12 e 3 jatos de salbutamol de 6 em 6. Qual que é o inconveniente disso? É que você precisa usar 2 inaladores, né? Então, assim, isso é o que o GINA recomenda, tá? A gente não pode, digamos assim, ir contra uma recomendação do GINA. Então, a principal mensagem é: não use só o salbutamol. Use junto um corticoide inalatório. Eu poderia usar a combinação, a budesonida com formoterol nessas crianças de 6, 7 anos? Não é o que o GINA recomenda, tá? O GINA recomenda usar um corticoide separado, um corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta. Mas se você tem um bom conhecimento do paciente, da família, tem um bom vínculo, avaliando caso a caso, você poderia até utilizar também aquela combinação de budesonida com formoterol nessa idade, conforme a necessidade. Por quê? Porque isso facilita demais a adesão para o paciente. Em vez de ele precisar usar 2 inaladores toda vez que ele entrar em crise, ele usa o mesmo dispositivo. Repito que isso não é a recomendação do GINA, isso é algo que vai ser reavaliado caso a caso, tá? Mas é uma estratégia aceitável. Aqui, né, de novo, ainda dentro daquilo que eu mencionei, que a gente está evitando cada vez mais utilizar corticoides inalatórios em doses altas, vejam que quando você já está usando doses médias de corticoide inalatório com beta-2 de longa e o seu paciente não melhora, o GINA já recomenda que você encaminhe para um especialista antes de usar corticoides inalatórios de longa duração. Pode usar como alternativa? Até pode, mas muito cuidado, tá? Porque corticoide inalatório em dose alta pode dar problema. Lembrando, né, uma dica, né? O paciente está aqui no passo 2, tá? Vejam, isso antes de falar. Ninguém precisa ficar decorando os passos do tratamento da asma, tá? O GINA é um documento livre. Qualquer um pode, se você digitar lá na internet, ginastima.org, ou botar GINA no Google, você vai achar. E você pode baixar para você, para uso pessoal, e consultar a hora que você quiser, no celular, onde quer que seja. Ninguém precisa ficar decorando cada passo, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui, né? Dentro dessa tendência de se usar cada vez mais doses mais baixas de corticoide inalatório, a maioria dos pacientes se controla aqui fica controlada aqui no passo 2, tá? Paciente que tem asma mesmo, que o diagnóstico é esse, a maioria controla. Se você precisa passar para o passo 3, a minha dica é, entre essas duas opções de corticoide inalatório em baixa dose mais um LABA. LABA é broncodilatador de longa duração. Ou aumentar a dose do corticoide inalatório, eu recomendo associar. Por quê? Porque você está associando uma medicação que ajuda no controle, que é o LABA, e você está poupando o paciente de usar doses mais altas de corticoide inalatório, tá? Então, minha sugestão, saiu do passo 2, foi para o passo 3, preferível, ao invés de aumentar a dose simplesmente do corticoide inalatório, associar um broncodilatador de longa duração. Bom, de onde veio, né, essa questão aí, essa grande, essa mudança de paradigma, né, de repente, uma coisa que por décadas e décadas foi recomendada no passo 1 da asma se usar só beta-2 de curta, porque isso mudou? Veio de 2 estudos, né, que receberam essa sigla de estudo Sigma, de comparação de budesonida com formoterol, esse é o primeiro, é o Sigma 1, que era a comparação de manutenção com budesonida com formoterol conforme a necessidade, ou terbutalina conforme a necessidade, terbutalina é um beta-2 de curta, em pacientes com asma leve, né? E assim, é claro, em termos de desfechos clínicos e de melhor do controle, a budesonida com formoterol até foi melhor, desculpa, a budesonida contínua até foi melhor, mas a budesonida com formoterol, ela não foi inferior a, a, a,
a budesonida, esse uso da budesonida com formoterol conforme a necessidade não foi inferior à budesonida contínua em termos de prevenção de exacerbações graves e mais. Isso aqui é o grande mote, né? É que a exposição a corticoide foi muito menor nos pacientes que usaram o esquema de combinação, conforme a necessidade. Então, esses pacientes, e a gente sabe que, como pediatras, a gente tem essa preocupação de evitar a exposição a longo prazo a medicações, e realmente a associação conforme a necessidade gera uma exposição muito menor a corticoide, né? Então, esse é uma das maiores razões pelas quais essa técnica de uso conforme a necessidade foi recomendada para os pacientes com asma leve. E aqui também, né, o Sigma 2, a comparação da budesonida com formoterol com budesonida isolada, repito, de novo, né, a budesonida até teve um desempenho melhor em termos de ganho de função pulmonar, tá? Mas em termos e também teve um desempenho melhor em termos de controle da asma, de acordo com a ACQ, que é o Asthma Control Test, mas também não foi inferior, esse uso conforme a necessidade, não foi inferior no que diz respeito à prevenção de exacerbações. E, de novo, os pacientes que fizeram esse tipo de terapêutica foram expostos a quantidades muito menores de corticoide, né? Então é isso, né? Essa é a grande mudança, é uma mensagem importante para ser passada para os nossos pacientes, né? Bom, esse slide aqui está mostrando qual seria, com que degrau que eu começo para o meu paciente, né? Porque eu mostrei lá, tem o degrau 1, degrau 2, degrau 3, vai até o 5, tá, tudo bem. Eu sei que eu tenho que transitar nesses degraus de acordo com o controle ou não do paciente, mas como eu começo? Isso é uma dica, isso é uma coisa importante. O Gina, engraçado, nos anos anteriores, o Gina não colocava muito isso, né? Mas vejam que, de acordo com a frequência dos sintomas, você vai escolher onde você vai encaixar seu paciente, tá? Então, aqui no caso de adolescentes e adultos, né? Você veja que, de acordo com a frequência, e se tem ou não tem alteração de função pulmonar, você vai determinar se o seu paciente vai, em qual passo o seu paciente vai se encaixar, e a partir daí, nas reavaliações periódicas, você vai transitar subindo ou descendo esses passos conforme a necessidade. Repito que ninguém precisa ficar decorando isso, é impossível. Quantas vezes por semana o paciente precisa ter de sintomas para eu definir se eu vou entrar no passo 2 ou 3? Às vezes a gente acaba conseguindo fazer isso de forma até meio que intuitiva, mas não precisa decorar. O Gina, como eu disse, está livre a qualquer momento para ser consultado. E aqui, né, colocado a mesma informação colocada de outra forma, né, em termos como se diz, em forma de fluxograma. Deixa eu passar uma informação importante. Se em algum momento vocês ouvirem falar de Smart Strategy, essa estratégia, né? Essa estratégia SMART é justamente a estratégia de se usar a combinação de formoterol com algum corticoide, que na maioria das vezes é a budesonida, conforme os sintomas, tá? Aqui, o mesmo quadro, mas para crianças de 6 a 11 anos, de novo, né? Ninguém precisa decorar isso. Lembrando, aqui de novo, ele vai falar aquilo que eu mencionei no quadro anterior, que você vai usar o corticoide inalatório separado do beta-2 de curta em dispositivos diferentes. Ok. Posso pensar em usar a combinação caso a caso? Sim, você vai avaliar seu paciente, vai fazer aí vai conversar com a família, certamente a família vai preferir usar um dispositivo só, tá? Mas repito que isso não é o que o Gina diz. O que o Gina diz é um corticoide inalatório e um beta-2 de curta. De novo aqui, né, a mesma informação em forma de fluxograma, super fácil de consultar a qualquer momento, isso facilita. E vejam, importantíssimo, né? Sempre antes de fazer qualquer mudança, antes de
dar um step up, que a gente fala, né, no tratamento da asma, sempre confirmar o diagnóstico, verificar o sintoma, o controle, né, ver comorbidades, checar a técnica inalatória, isso é sempre, tá? Eu às vezes, até me sinto chato, porque toda consulta que o paciente vai, eu peço para mostrar como tá usando. Eu fico imaginando que os pacientes me acham meio mala, né? Pô, toda hora o cara pergunta isso, mas é porque a técnica inalatória, às vezes, ela começa bem e vai degringolando com o tempo. Por isso que é importante checar sempre. Ah, e uma coisa importante, tá? Eh, Quando a gente fala de step up, né, de subir um degrau no tratamento da asma, o clássico é a gente pensar naquelas reavaliações trimestrais, né, e baseadas nos dois pilares, controle de sintomas e fatores de risco para exacerbação. Ok, mas você pode fazer, às vezes, e geralmente esses aumentos de terapêutica, eles duram bastante tempo, você vai manter aquilo por uns 3 meses, né, e não se esqueça que, aí sim, se você fez um step up, é bom reavaliar o paciente logo, pelo menos não deixa passar muito de 30 dias, porque você precisa ver como ele está reagindo. Mas, ok, isso é o clássico, mas existem situações que você pode fazer alguns step ups curtos, usar um passo maior, progredir um passo por 15 dias, 20 dias, um mês, em algumas situações específicas. Por exemplo, início do inverno, o paciente geralmente, classicamente, exacerba muito, o paciente tem tido problema nos últimos invernos, mesmo em uso de medicação. Você pode pensar em, no início do inverno, usar por um período mais curto, do inverno, do outono, estação de circulação viral, né? Um aumento da medicação. Ou o paciente vai passar por uma cirurgia. Opa, 15 dias antes eu faço progrido um passo no tratamento. Pós uma crise, isso também é uma coisa que o Gina recomenda. O paciente teve uma exacerbação, foi para o pronto-socorro. Você não se convenceu que ele vai precisar de usar por 3 meses a medicação numa dose mais alta, eventualmente você pode usar por um período mais curto, tá? Claro, se o paciente teve uma exacerbação, você tem que ficar muito atento se realmente aí você não precisa progredir por um período prolongado. Mas se a exacerbação não foi tão intensa, o paciente está com todos os outros parâmetros bem controlados, função pulmonar normal, esse step up pode ser um pouco mais curto, tá? Aqui é um conceito importante. É, o salbutamol a gente aprendeu, até quando eu fiz minha tese de doutorado, foi justamente uma coisa que eu estudei, a gente viu que é uma droga bastante segura. Eu posso usar muitos puffs de salbutamol, que ele é bastante seguro. Com a budesonida, com o formoterol, como forma de alívio, não é bem assim. Ele é seguro, mas a dose máxima de uso é de 72 microgramas por dia. É, Geralmente, os sprays, eles têm duas opções. Ou eles têm 6 microgramas por puff de formoterol ou 12, tá? Então, aí você vai ter que calcular. Geralmente, em pediatria, não tem só spray, tá? Só uma dica importante. Isso é um detalhe que eu preciso passar. Quando a gente fala dessa estratégia Smart, ela foi idealizada com o dispositivo Turbo Haler, que é um dispositivo de pó. Mas é óbvio, né, que você mudar o dispositivo para um dispositivo de spray não quer dizer que a estratégia vai para o espaço, tá? Mas é que, por exemplo, você recebe no seu consultório o representante da budesonida com formoterol. Ele vai te falar que essa técnica, que essa estratégia Smart, você tem que usar o dispositivo de pó. É óbvio que você pode fazer uma adaptação e usar o dispositivo de spray, né? Não vai mudar. O importante é como o paciente se dá bem com o dispositivo. Mas voltando, então, geralmente, na pediatria, na maioria das vezes a gente acaba usando spray. E o spray de budesonida com formoterol, cada jato tem 6 ou 12 microgramas. A maioria tem 6. Isso significa que você pode usar 2 jatos até 6 vezes ao dia, que você atinge aí os 72 microgramas, que é a dose máxima. O que não dá para fazer, e isso é importante salientar e orientar os pais e orientar os colegas, não dá para fazer aquele esquema como a gente faz com o salbutamol, de fazer, por exemplo, 3 ou 4 jatos 3 vezes em uma hora. Não dá para fazer isso, tá? Se você precisa fazer um resgate, né, múltiplas doses num curto intervalo de tempo, aí você vai ter que usar o salbutamol.
E por algum motivo, não me peçam para explicar qual é que eu não entendi, mas segundo o Gina, se você está usando o formoterol com a beclometasona, em vez de ser com a budesonida, a dose máxima passa a ser de 48 microgramas por dia. Isso aí é alguma picuinha de regulamentação e ficou dessa forma na bula, mas a dica, o importante é dose máxima de formoterol, 72 microgramas por dia. Isso aqui eu falei, eu bati bastante no martelo de que a gente deve usar doses preferencialmente baixas de corticoide inalatório. Essa aqui é a tabela de equivalente de doses de acordo com as idades, tá? Aqui para adolescentes e adultos, tá? Vejam que, olha só que interessante, uma dose de 250 microgramas de fluticasona já é considerada alta, né? Desculpa, média. Então, a gente, quem lidou com pacientes graves de asma, principalmente anteriormente, quando se usava aqueles dispositivos que tinham CFC como propelente, era comum você pegar pacientes que iam no ambulatório de pneumo e usavam 1000 microgramas por dia de beclometasona. Hoje em dia é muito raro você encontrar isso, tá? Aqui de novo para crianças de 6 a 11 anos, a mesma informação, quais seriam as doses baixas, médias ou altas de corticoide inalatório. Reparem que as doses médias e altas não são tão altas assim, tá? E aqui para crianças, tá? Pode parecer um pouco assustador para crianças até 5 anos, você vê que, meu Deus, então eu só posso usar 50 microgramas de fluticasona para crianças? Olha, mais ou menos, né? Usar 200 microgramas de fluticasona para uma criança de 4, 5 anos não é nenhum pecado, desde que você oriente corretamente a técnica inalatória e limpeza da cavidade oral depois do uso, tá bom? E claro, você vai reduzir assim que possível, tá? Porque também você não vai controlar um asmático usando 50 microgramas por dia de fluticasona, isso é ilusão, tá? E eu gostaria de lembrar de um conceito que é importante, que é não, dose de remédio inalatório, de medicação inalatória, não é que nem dose de antibiótico, que você calcula por peso. As crianças menores, claro, elas são mais sensíveis a doses maiores, sim, mas, por outro lado, por serem muito pequenos, eles aproveitam pior a medicação. Esse estudo mostrou isso. O que fizeram nesse estudo? Deram uma mesma dose de salbutamol em microgramas por quilo para crianças de diferentes pesos. E o que eles viram? Que quando você dá uma dose fixada por quilo, os níveis plasmáticos da medicação nos pequenininhos são muito menores. Por quê? Porque eles aproveitam pior. Então, se você está dando 200 microgramas para uma criança de 5 anos, o que essa criança aproveita é muito menos do que uma criança de 7 ou 8 anos. Então, também não precisa ter medo de utilizar, tá? É claro, vou usar o mínimo possível e vou baixar assim que der, mas sem temores. E aqui, consensos são consensos, né? Eles são feitos para se dar uma diretriz geral e geralmente para populações heterogêneas em diversos cenários. Então, eles nunca vão ter informações muito personalizadas. É o que eu falei, por exemplo, daquela questão de usar a combinação para as crianças de 6 anos. Se vocês observarem os passos de tratamento da asma para crianças de 5 anos ou menos do GINA, basicamente você só usa corticoide inalatório, né? Se você precisou passar para um beta-2 de longa, você já tem que mandar para um especialista. Então vejam, ele é um pouco restritivo essa recomendação para crianças de 5 anos ou menos, né? Por exemplo, uma droga que eles colocam aqui como opção em todos os passos é o inibidor de antagonista de receptor de leucotrieno. E eu vou mostrar mais adiante o motivo pelo qual eu, por exemplo, e muitos médicos estão usando cada vez menos antagonistas de receptor de leucotrieno. O que eu quero dizer é o seguinte: você está aqui no passo 2 para asma, seu paciente tem 4 anos. A recomendação do GINA é dobrar a dose do corticoide inalatório.
Ok, essa é a recomendação do Gina. Não é o que eu faço na prática. Uma criança de 4 anos ou mais, ela já pode, inclusive, isso está em bula, usar um beta-2 de longa. Eu prefiro associar um beta-2 de longa do que dobrar a dose do corticoide inalatório. A chance de controle é maior e a exposição sistêmica ao corticoide vai ser muito menor, tá? Então, ok, a gente respeita e as diretrizes são importantíssimas porque elas são feitas de uma forma geral e ok, mas não se esqueça que no seu dia a dia, os tratamentos podem ser individualizados sempre tomando os devidos cuidados, mas vendo um paciente de uma forma individualizada. Aqui são algumas dicas de como fazer o step down. Eu falei bastante de step up, né? Aumentar a dose da medicação. Só um minutinho, por favor. Eu falei bastante de step up de medicações, né? Como aumentar as doses das medicações, mas como que a gente faz o step down? Como que a gente vai retirando as medicações? Bom, é simples. Se o paciente está num passo mais avançado, que ele está lá no passo 4 ou 5, ele está usando medicações adicionais, por exemplo, está usando um antagonista do receptor de leucotrieno, está usando imunobiológico, está usando o tiotrópio. Essas são as primeiras medicações que você vai retirar. O LABA e o corticoide inalatório vão continuar ali, tá? Se você tem o seu paciente no passo 3 ou 4, desculpa, e ele está usando um corticoide inalatório com LABA, não retire primeiro o LABA. Reduza primeiro a dose do corticoide inalatório. Então, por exemplo, se ele está usando dose alta, você vai para uma dose média junto com o LABA. Se ele está usando um LABA com dose média, vai para a dose baixa de corticoide inalatório com o LABA. Não retire o LABA e deixe só com o corticoide inalatório, porque essa estratégia de tirar o LABA pode levar a um maior risco de exacerbações. Já estou na... Putz, mas eu estou com uma dose muito pequenininha. Ok, usa o LABA com o corticoide inalatório uma vez ao dia. E aí eu quero deixar um conceito importante. Se o seu broncodilatador de longa duração, que é o LABA, é o salmeterol, obrigatoriamente, por aplicação, a dose que deve ser utilizada é 50 microgramas. Tá? 50 microgramas sempre. E geralmente os puffs, né, os jatos de spray do salmeterol, eles têm 25 microgramas. Então, você vai ter que usar por aplicação 2 jatos, tá? Se você já tem uma dose mínima de corticoide inalatório e o seu paciente está muito bem, mesmo que ele esteja usando o LABA, por exemplo, ele está usando 100 microgramas, é um adolescente que está usando 100 microgramas de fluticasona com 50 microgramas de salmeterol à noite e está muito bem, obrigado. Você até pode tirar a medicação, se ele já está estável há vários meses e não tem fatores de risco para exacerbação grave, você pode tirar de uma vez. Você não precisa, se a dose está muito pequena do corticoide, agora eu vou tirar o LAB e manter mais um tempo só com essa dose baixinha. Não, você pode suspender, não tem problema, tá? E naqueles que usam só corticoide inalatório, é mais fácil fazer o step down, porque é só ir reduzindo a dose do corticoide inalatório até chegar numa dose mínima e suspender de vez, tá? E lembrando que paciente que esteve em uso de medicação contínua e migrou para um regime que ele não usa mais nenhum corticoide inalatório diariamente, aí você vai lembrar que se ele não usa mais medicação todo dia, ele vai ter que usar como resgate a combinação. Você não vai deixar só beta-2 de curta, que foi a grande mudança do Gina. Você vai deixar o beta-2 de longa, por exemplo, a budesonida e o formoterol, como resgate, ou você vai dar um beta-2 de curta junto com um corticoide inalatório. E só para vocês ficarem tranquilos, eu falei bastante aqui de que crianças de 4, 5 anos, poxa, eu prefiro associar um beta-2 de longa do que dobrar a dose do corticoide. Eu trouxe aqui algumas evidências de segurança dos beta-2 de longa
em crianças com asma, né? Vários estudos, inclusive crianças em pré-escolares, indicando que os corticoides, que os beta-2 de longa são seguros na infância, tá? O que não pode é usar beta-2 de longa isoladamente, isso é proibido, tá? Não, sempre junto com corticoide inalatório. E aqui esse estudo grande, né, envolvendo 11 mil crianças, realmente não só não houve diferença em termos de efeitos adversos graves em quem usava beta-2 de longa, como o risco de exacerbação foi menor nos pacientes que recebiam combinação, ou seja, não só seguro, mas também mais eficaz. E aqui o que eu falei sobre o montelukast, né, que é o montelukast é o antagonista do receptor de leucotrieno. Tem sido relatados cada vez mais efeitos colaterais psiquiátricos em pacientes que usam antagonista de receptor de leucotrieno, tá? Então, eu particularmente tenho usado cada vez menos. Não estou dizendo que é proscrito, não estou dizendo que eu nunca uso, mas é o tipo de medicação que eu tenho usado cada vez menos. E aqui, só para mostrar para vocês que aqueles pacientes com asma muito grave, que não controlam com combinação de corticoide inalatório em dose média ou alta e beta-2 de longa, tiotrópio, você já controlou todas as comorbidades e fatores de exposição, eles podem precisar, por exemplo, de um imunobiológico, tá? Os imunobiológicos são tratamentos direcionados, tá? E você vai ter que fenotipar seu paciente, digamos assim, ver se ele tem perfil para usar um imunobiológico. Existem algumas opções, o mais usado e mais disponível no mercado é o omalizumab, né? Que já está há alguns anos no mercado, e recentemente o mepolizumab também foi aprovado para uso na infância, tá? A partir de 6 anos também já foi liberado seu uso, tá? E aí a escolha do imunobiológico, ela envolve alguns fatores de fenotipagem do paciente bem específicos, tá? Isso são terapêuticas de exceção, certamente serão feitas ou com algum pneumologista especializado no tratamento da asma ou em algum centro de referência. É isso, pessoal. Estou aberto para perguntas. Eu recebi aqui algumas perguntas. Se alguém tiver ainda alguma dúvida e quiser mandar no chat, ainda está em tempo. Então, vamos lá. No chão, me perguntaram aqui como que a gente faz para saber se o spray está vazio e se é seguro colocar ele na água. Olha, isso é uma questão importantíssima. Não é tão simples assim detectar se um spray está vazio. Porque assim, o spray ele tem um propelente que está ali dentro, né? Que é um gás que ele funciona, ele serve para, não sei se existe esse verbo propeler, mas ele é o propelente. Ele é o que faz a medicação sair ali naquela nuvem. Muito bem. Primeiro acaba a medicação e depois acaba o gás. O que isso significa? Que se o paciente ficar usando spray até não sair mais nada, há algum tempo ele já está sem usar medicação. E nenhum método é muito seguro, por exemplo, essa questão de coloca na água para ver se flutua, ele não é muito exato, tá? A minha dica é o seguinte: alguns sprays têm contador de dose, tá? Isso já ajuda muito. Mas, por exemplo, o salbutamol, que é e muitos corticoides inalatórios não tem. Então, o que eu digo? Você tem que fazer trabalho de formiguinha, que é, se a medicação é de uso contínuo, é fácil, marca a data. Você faz uma conta. O spray tem 120 doses, eu uso 4 por dia, ele vai durar um mês. Então, sei lá, se eu comprei no 1º de agosto, no 1º de setembro eu compro outro. Agora, o salbutamol, por exemplo, ele tem 200 doses. Parece muito, né? Mas se você usar 3 jatos de salbutamol 4 vezes ao dia por 5 dias, você já usou 60. Aí eu falo para os pais marcarem na caixinha a dose. Por exemplo, usei 60, marca lá 60. Usei mais 40, 100, 120, 180. Chegou no 200, troca. Entendeu? Entendi, obrigada. Uma outra pergunta também que surgiu aqui é a partir de qual idade que você recomenda fazer a espirometria? Como você costuma fazer isso? É mais ou menos a idade que o paciente consegue fazer, né? A altura mínima é de 1,10 m, e a espirometria, por não ser um exame tão simples, aquela soprada não é uma sopradinha habitual, é uma baita soprada que você vai desde
como eu expliquei na aula, da capacidade pulmonar total até o volume residual, e você precisa expirar isso, em pediatria a gente tolera pelo menos 3 segundos, não é tão fácil. Geralmente, 6, 7 anos é a idade que normalmente os pacientes conseguem fazer espirometria. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. O Asthma Control Test, ele pode ser usado a partir de que idade que você costuma usar? Além das 4 perguntas que você falou que você usa mais, com uma maior frequência, tem uma idade específica do Asthma Control Test? Não teria idade específica. O que muda é que quanto menor for a criança, mais os sinais e sintomas vão ser reportados pelos pais, né? Mas a princípio não teria problema usar em crianças menores, não. Perfeito. E aí, uma outra dúvida. Bom, isso eu acho que você já abordou. Me perguntaram também se você recomenda o spray sem espaçador para adolescentes. Não, esse aí é um conceito importante, Juliana. É o seguinte, lembra que eu falei que antigamente os sprays, o gás, aquele gás que sai, ele antigamente era o CFC, que é o clorofluorcarbono. Uhum. O que aconteceu? Esse gás ele foi banido porque ele é danoso para a camada de ozônio. Então, já há mais de 20 anos que a gente só usa o HFA, que é o hidrofluoralcano. Essa mudança fez com que as partículas do spray ficassem menores e a nuvem do spray ficasse mais fina. E os adultos realmente, eles não usam espaçador, e os pneus de adultos não recomendam e não é obrigatório. Agora, eu recomendo fortemente se usar espaçador mesmo em adolescentes. Tá? Por quê? Porque existe uma ilusão de que o espaçador ele só serve para facilitar a coordenação do disparo do dispositivo com a respiração em quem não consegue fazer isso voluntariamente. Mas, na verdade, o espaçador também ele diminui a deposição pulmonar diminui a deposição na orofaringe da droga, vai menos para a orofaringe e chega mais nos pulmões, aumenta a deposição pulmonar. Tem até estudos que mostram que a deposição pulmonar de uma mesma medicação, quando você usa o espaçador, aumenta em até 2 vezes. Então, eu recomendo fortemente que se use o espaçador mesmo em adolescentes. Obrigada. Chegou mais uma pergunta aqui. Doutor Fábio, e a asma induzida por exercícios? Na prática, quando desconfiar e fazer o diagnóstico adequadamente? Bom, a suspeita vem pela descrição, né? O paciente tem baixa tolerância a exercício, tem tosse, às vezes o paciente até tolera, mas tosse muito com exercício. E lembrando que isso é o clássico da asma induzida por exercício, mas é comum um paciente asmático ter sintomas com exercício, não só especificamente, mas aí acho que a pergunta é direcionada para aqueles pacientes que só têm sintomas basicamente com exercício, né? Então, pela anamnese mesmo, né, o paciente que manifesta os sintomas apenas quando faz exercício físico, ou aquilo que eu falei das crianças menores, né, riem muito ou choram muito e também tem sintomas. E uma maneira de você documentar isso é fazer uma espirometria com esforço. Isso é possível também, tá? Você faz uma espirometria pré, né, submete o paciente a um esforço físico e repete a espirometria após e vê se há uma queda de função pulmonar. É um pouco mais difícil ainda do que fazer a espirometria, mas é uma maneira de documentar isso. E uma estratégia, a gente antigamente orientava o paciente a usar o beta-2 de curta antes dos exercícios, né? Mas com essa nova recomendação, se o paciente não está usando nenhum corticoide inalatório diariamente, aí o ideal é, antes do exercício, usar a combinação. Por exemplo, a budesonida com formoterol. Se o paciente já usa um corticoide inalatório diariamente, aí não tem problema ele usar o salbutamol pré-exercício. E uma das maneiras de você fazer o diagnóstico é justamente ver a resposta, né? Então você passa a orientar o paciente a usar o broncodilatador junto com o corticoide antes do exercício. Você vai jogar futebol. Então você vai lá, meia hora antes, faz 2 jatos de budesonida com formoterol. Se o paciente responde a isso e ele melhora quando faz essa estratégia, isso também favorece o diagnóstico de asma induzida por exercício. Durante muitos anos também se falou
do papel do antagonista do receptor de leucotrieno como uma das indicações do uso do antagonista de receptor de leucotrieno seria a asma induzida por exercício. Mas principalmente depois do surgimento desses efeitos adversos psiquiátricos com o antagonista de receptor de leucotrieno, a gente tem recomendado cada vez menos isso, viu? Tá ótimo, obrigada. E uma dúvida que eu fiquei, quando você falou do step down, que o ideal é você manter o LABA e diminuindo gradualmente a dose do corticoide, ao invés de manter apenas o corticoide, isso se aplica para todas as idades, não tem uma idade específica. Não tem uma idade específica. Lembrando que... Assim, eu digo, crianças e adultos. Sim, crianças e adultos. Lembrando que, tecnicamente, os LABAs, eles são liberados a partir de 4 anos, né? Mas você vê, né? Eles são liberados a partir de 4 anos, mas o GINA, ele mal cita os LABAs para crianças de 5 anos, né? Então, assim, sim, para qualquer idade. Aí uma coisa que é off-label, tá? Usar medicações off-label não significa estar fazendo uma coisa errada, tá? Eventualmente você precisa usar medicações off-label. A grande questão é ser transparente com os pais. Então, por exemplo, beta-2 de longa só pode ser usado a partir dos 4 anos? Pelo que é recomendado, sim. Isso significa que você nunca vai usar abaixo de 4 anos? Eu já tive pacientes que usaram. Pacientes que não melhoram com outra terapêutica, você às vezes precisa lançar mão disso. Mas aí você precisa chamar os pais e explicar, falar, olha, estamos usando uma medicação off-label, eles precisam estar cientes disso. E agindo com transparência, as coisas funcionam bem. E às vezes é necessário, claro, não é para sair usando, digamos, indiscriminadamente LABA em menores de 4 anos. Não é isso, tá? Mas, caso a caso, sendo transparente com a família e avaliando bem e tomando todos os cuidados também é uma opção. Obrigada. Bem, por último, eu queria mandar os aplausos que a doutora Fabiana Hashimoto enviou aqui no chat, no momento Obrigado. que você falou para pensar em imunodeficiência. Nas bronquites... Não é imunodeficiência, é erro inato da imunidade. É mais chique falar assim. Desculpa, erro inato da imunidade, então. Perfeito. Queria agradecer a todos. Alguém tem alguma pergunta mais, alguma dúvida? Ela mandou mais aplausos ainda agora para você. Eu só queria pedir desculpa, eu não sei se em algum momento a minha filha apareceu na câmera, mas ela aprontou aqui, ela ficou me rondando aqui, eu fiquei tentando fazer com que ela não sei se ela apareceu, eu peço 1 milhão de desculpas, viu? Imagina, pandemia, estamos todos nessa situação. É bastante natural que isso aconteça. Tá bom. Obrigado, viu? A sua participação, a aula foi excelente. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a conduzir a asma no consultório. Obrigado, eu agradeço. Eu acabei, acho que não deixando o meu e-mail, né? Mas meu e-mail pode disponibilizar, fabiomuchão@gmail.com. Se alguém quiser mandar alguma dúvida por e-mail também, estou à disposição. Você pode até disponibilizar na tela, não sei se você consegue aí. Consigo, depois eu consigo mandar. Agora. Não, tudo bem, mas pode disponibilizar, porque também, se alguém tiver alguma dúvida que queira mandar depois por e-mail, eu estou à disposição. Tá ótimo, muito obrigada a participação de todos. Aguardo vocês para a próxima aula, na terça-feira que vem, com a doutora Viviane, pneumologista também, para a gente falar um pouquinho sobre diagnóstico, quando pensar na pneumonia de repetição e nos diferenciais também. Muito bem, eu agradeço. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Fábio. Tchau. Tchau, tchau.